anjo é a presença viva de Deus. Então Deus fala com José e dá uma ordem para José. Ou seja, ele dá um direcionamento para a vida de José, diante do momento em que José está vivendo de tribulação, de dúvida, de insegurança e de incerteza. Porque quando José fica sabendo que Maria está grávida, já fazia mais de 3 meses que ela estava grávida. Porque o anjo anuncia a Maria e ela vai visitar Isabel depois que ela volta para poder contar para José. Então já fazia um tempo que ela estava grávida. Imagina naquele tempo, naquela situação, um homem noivo, né, comprometido, uma mulher comprometida com ele, aparece para ele e diz que está grávida. E interessante que José, ele tem uma atitude diferente do que ele poderia ter. A palavra de Deus vai dizer que José é um homem justo, e como justo ele poderia muito bem ter rejeitado Maria, porque ele estaria cumprindo a justiça da lei. Mas ele resolve rejeitá-la em segredo. Então imagine vocês a situação que José está vivendo, de dúvidas. Aí Deus vem e fala com ele. E José prontamente obedece à ordem de Deus. Agora fica para a gente a seguinte pergunta. Quando alguém diz para nós, você deve obedecer, que tipo de obediência que nos vem à mente? Quando você tem que obedecer a alguém, que tipo de obediência que vem à mente que eu tenho que exercer essa pessoa, para com essa pessoa? A obediência que normalmente nos vem, pelo menos para mim vem, é uma obediência opressora, escravizante. É ou não é? Não sei se para vocês, mas para mim é. Obedece, diz o ditado, obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quer dizer, eu vou obedecer porque tem alguém superior a mim que está me dando uma ordem, então eu sou obrigado a obedecer. E muitas vezes eu obedeço, mas eu obedeço por medo de opressão, ou obedeço oprimido. Nós temos que entender que a obediência que Deus pede para mim, para você, é uma obediência libertadora. É uma obediência que leva à liberdade. É ser obediente à vontade de Deus nos liberta. Quando José obedece a Deus nesse momento, ele se liberta de todas as suas angústias, de toda a sua preocupação, de todas as suas ansiedades, de tudo aquilo que gerava medo no seu coração. E nós vamos ver, se nós seguimos o Evangelho de Mateus aqui, um pouquinho para frente, no capítulo 2 ainda, no versículo 13, eu nem vou ler, mas vai falar de José que está dormindo novamente a presença de Deus através de um anjo, fala: José, pega o seu filho e foge para o Egito, que tem gente querendo matar o menino. José tem uma vida estabelecida. José tem uma carpintaria, ele tem um negócio. Imediatamente diz a palavra que ele pega, se levanta, arruma Maria, o menino, neném, põe no lombo do burro e parte para o Egito. E vai embora. Larga tudo que ele tem, deixa a vida dele porque ele é obediente a Deus. E mais uma vez essa obediência é uma obediência que nos traz liberdade. É uma obediência que traz salvação para nós. Porque a obediência de José trouxe para mim e para você a salvação que é Jesus. Não bastasse José ser obediente. Quando nós aprendemos a obedecer a Deus, nós aprendemos a exercer a autoridade, mas uma autoridade libertadora. José aprendeu a ser obediente para que um dia ele pudesse exercer a autoridade de pai competente que lhe era dada. Sobre quem? Nada mais, nada menos, sobre Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 seguintes. Jesus vai ao templo e fica no templo. José e Maria caminham um dia de viagem e percebem que o menino não está na caravana.
pressionado. Mas se a gente continuar lendo, nós vamos perceber que, lá no versículo 48, né? Todos ficaram admirados, sua mãe lhe disse, meu filho, nos fizestes? Eu e teu pai estávamos à sua procura. Responde Jesus, porque me procuraram, estou cuidando da coisa do meu pai. Mas aí o versículo 51. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas do seu coração, e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então José obedece, aprende a obedecer, obedecendo a Deus. Essa obediência libertadora que José aprende de Deus, ele leva para Jesus. E Jesus é obediente. E a obediência de Jesus faz com que Jesus cresça. Cresça em estatura, diante de Deus, diante dos homens, cresça em sabedoria. A obediência só nos faz crescer. Não há obediência que nos leve para baixo. Nós temos que ter a consciência que não podemos ter uma obediência cega. Mas temos que ter o discernimento de saber a quem nós devemos obedecer por primeiro. Primeiro nós temos que aprender a obedecer, ouvir o que Deus tem e obedecer o que Deus quer na nossa vida. Obedecer aquilo que Deus nos pede para que nós realizemos na nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. E muitas vezes, porque eu não consigo enxergar a obediência como algo que vai me fazer crescer, eu pego e começo a colocar barreira. Eu começo a me afastar das coisas. Eu começo a criar intrigas. Eu começo a me distanciar de tudo. Por quê? Porque eu não consigo ser obediente. Eu penso que no momento em que eu for obedecer uma pessoa, eu vou me sujeitar a ela. Eu vou estar sob a sua autoridade. Vou estar sob os seus pés. E não é essa a obediência que Deus quer para nós, como servos de um grupo de oração, como integrantes da igreja. Nós temos que ser obedientes à nossa igreja. Muitas vezes é difícil ser obediente à igreja. Mas, gente, nós nunca vamos errar se nós obedecemos à nossa igreja. Nós nunca vamos errar. Dizia um padre que é muito melhor eu errar com a igreja do que eu acertar sozinho. Porque a igreja nada mais é do que o corpo místico de Cristo. Onde Ele é a cabeça, que conduz e dirige todas as coisas. Então eu queria pedir para você nessa noite, que você olhasse para dentro do teu coração, para que você percebesse em você quais são as dificuldades que nós temos de obedecer. Primeiro a Deus. E depois também obedecer aos homens, porque Jesus obedeceu ao homem José. Aquele que exercia sobre ele uma autoridade de pai. E diante dessa autoridade, José exigiu a obediência de Jesus. Se Jesus não fosse obediente, Lucas não escreveria que Jesus foi submisso. Desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Depois desse termo, lhes era submisso, que Lucas vai acrescentar. E ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou melhor, diante dos homens e de Deus. Quando nós somos obedientes, nós crescemos aos olhos dos homens que nos olham, que nos veem, e crescemos muito mais aos olhos de Deus. Muito, muito mais aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que pensar na obediência. E nós estamos vivendo um tempo que é propício para a gente exercer a obediência. O tempo quaresmal. O que a igreja nos pede no tempo da quaresma? O que a igreja nos pede? Então nós precisamos ser obedientes àquilo que a igreja nos pede. Talvez seja difícil para nós, mas nós precisamos ser. A igreja nos pede muito pouco. Muito pouco. Abstinência de carnes vermelhas. Ela nem pede durante a quaresma toda mais. Pede somente 2 dias da semana.
ela nos pede jejum, ela nos pede que nos preparemos para a Páscoa do Senhor, uma boa e santa confissão. E nós vamos ter a oportunidade agora, nessa sexta-feira, teremos 24 horas disponíveis na catedral, sacerdotes para nos atender em confissão. Então nós temos que tomar posse de toda essa graça que Deus está nos dando nesse tempo. O que eu e você somos melhores do que José e Jesus? Eu me perguntava isso hoje. E eu me pergunto mais uma vez, o que é que eu sou melhor do que esses dois cidadãos que estão narrados aqui no Evangelho, nos Evangelhos? José e Jesus. Dois homens, um escolhido por Deus, porque era um homem justo, provavelmente seria o homem mais indicado para adotar em lugar de Jesus. Obediente, homem que podia ter rejeitado Maria, o homem que podia ter, porque estava dentro da lei. Quando a palavra diz que José era um homem justo, quer dizer que José era um homem que cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei judaica. E a lei judaica dizia que uma mulher pega em adultério poderia ser apedrejada. Era só ele denunciado. Esse seria o castigo. Então ele era um homem íntegro. Deus sabia disso. Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele foi obediente. Quando Deus fala com ele, ele obedece. Talvez ele tenha até ficado uma ponta de dúvida, né? Porque realmente, humanamente falando, né? Talvez ficasse. Mas ele foi firme, obediente. E essa obediência deu a ele toda a firmeza que ele precisava ter para garantir a vida do menino Jesus. Foi preciso largar tudo? Largou. Depois de um tempo, novamente, Deus fala com José: pronto, agora você pode voltar. O cara está lá, mudou de país, se restabeleceu num país novo. Estava de novo com a sua carpintaria montada, trabalhando, pode voltar para a terra, vai que agora tem que voltar. Larga tudo de novo e vai lá começar tudo outra vez. Eu não consigo, vou usar a palavra entender, mas é difícil da gente compreender como que essa obediência de José, né, como que ela é tão grande assim. Até que ponto eu consigo fazer isso? Até que ponto Deus vai dizer para mim: Oswaldo, larga tudo, vai para outro país. Será que eu iria? Será que eu iria? Eu fico pensando, será que eu iria? Não sei. Acho que eu não iria. Né? Eu acho que eu não iria. Mas o que eu queria deixar de mensagem para todos nós aqui, que a palavra de Deus suscitou no meu coração hoje, é que quando nós obedecemos, a obediência não nos leva a uma escravidão. Pelo contrário, ela nos leva à liberdade. Às vezes é difícil da gente compreender, mas ela nos leva à liberdade. Se essa obediência vir de alguém, ou de Deus, ou de alguém que tenha a unção